E aí, pessoal, vocês estão com saudade de mim? Estou com muita saudade de vocês, tá? Não vejo a hora da gente voltar para nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso, vamos falar de a mineração na América Portuguesa. Lembrando que quando a gente fala de América Portuguesa, nós estamos falando do Brasil, a colônia portuguesa aqui na América, tá, pessoal? E agora nós saímos do ciclo do açúcar e vamos falar da mineração, tá? Eu coloquei essa imagem que na verdade é a vista do Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, antiga Vila Rica, né? Para a gente observar aqui características arquitetônicas do século XVIII. É o barroco mineiro, né? Que tanto se destacou nesse período com o movimento artístico, enfim. Então lembre aí de Aleijadinho. Pois é, então Ouro Preto é patrimônio cultural da humanidade, tá? Então, patrimônio cultural material, vamos lembrar disso. Então, pessoal, olha só, na segunda metade do século XVII, em razão do declínio do comércio do açúcar no mercado europeu, né? Lembremos que os holandeses aprenderam como produzir o açúcar de forma mais eficiente e começou a concorrer com o açúcar brasileiro, e o açúcar brasileiro começou a entrar em declínio, então prejuízo para a coroa portuguesa. Como a coroa portuguesa queria continuar tendo lucro na colônia, resolveu investir na busca de metais e pedras preciosas. Então é aí onde nós vamos entrar, tá? Então vamos falar primeiro aqui das entradas, né? O que eram as entradas, pessoal? Eram expedições, grupos que entravam dentro do mato, né, explorando o interior, em busca de indígenas, em busca de metais preciosos, tá? Quem bancava essas entradas era justamente a coroa portuguesa, era o governo português, o rei de Portugal. Agora isso daqui é muito importante, tá, pessoal? Porque a gente precisa aprender assim dois detalhes em relação à mineração no Brasil. Onde foi e por quem, né? Onde? Minas Gerais, tá? Onde foi encontrado o ouro no Brasil. E por quem? Pelos bandeirantes, pessoal. Quem eram os bandeirantes? Eram aqueles que faziam parte das bandeiras, tá? E o que eram as bandeiras? Expedições organizadas e financiadas por particulares, ou seja, não era a coroa portuguesa, que nem as entradas, né? Eram os próprios pais, os sogros, que financiavam seus filhos, seus genros, jovens que entravam no mato, né? Fazendo suas expedições em busca de ouro, de pedras preciosas, de capturar indígenas para poder comercializar como escravo, enfim. O bandeirismo foi muito, digamos assim, praticado principalmente na região de São Paulo, tá? É importante destacar isso. Bom, então os caminhos do ouro. O ouro foi encontrado inicialmente no leito dos rios e riachos, chamado de ouro de aluvião. Aquele ouro misturado de areia, misturado com pedra, né? Então foi o primeiro ouro encontrado na região das Minas Gerais. Exploraram-se também depósitos localizados nas encostas das montanhas. Então isso já requeria assim mais custo, né? Lembrando que assim como no ciclo do açúcar, a principal mão de obra utilizada na extração de metais preciosos, ou seja, durante o ciclo da mineração, foi a mão de obra escrava africana. Viu, pessoal? Só porque o número de libertos foi muito maior aqui na mineração do que no ciclo do açúcar, tá? Então, posteriormente, o alvo foi a exploração do subsolo, feito por meio de construção de poços, galerias, enfim, pessoal, só a nível de conhecimento. Teve início a ocupação efetiva do interior da América Portuguesa, com fluxo de pessoas, mercadorias, urbanização, conflitos sociais, entendeu? Tudo isso impulsionado pela mineração, tá? Então aqui eu estou mostrando as bateias. Assim que eles acabavam peneirando ali a areia, né, para ficar o ouro. Então a bateia nos dias atuais é a bateia utilizada na época, tá? Olha só, pessoal. O que foi, na verdade, a Guerra dos Emboabas, tá? Porque na realidade os paulistas, né, os bandeirantes paulistas, foram aqueles que descobriram o ouro na região das Minas Gerais. Só porque vieram portugueses, vieram pessoas de outros países, vieram pessoas de outras partes do Brasil, chamados forasteiros. E os paulistas chamaram esses forasteiros de emboabas. É por isso que Guerra dos Emboabas, esse conflito para ver quem que ficava com o direito de explorar o ouro nas Minas Gerais. Quem venceu o conflito
foram os forasteiros, né, os emboabas, apesar que alguns historiadores dizem que não teve vencedor, e, enfim, por isso o nome Guerra dos Emboabas, tá? Emboabas foi o nome, o apelido dado pelos paulistas aos forasteiros, aqueles que vinham de fora, tá? Bom, outro ponto aqui importante é que nesse período, né, a gente pode falar de expansão da América Portuguesa, tá? Minha pequena está me chamando. Bom, a expansão da América Portuguesa se deu de que maneira? Pelos fortes, né? Os soldados fundando fortalezas. Pessoal, quando eu falei fortalezas, na verdade são os fortes que foram fundados por soldados que deram início a algumas cidades brasileiras. Por exemplo, a nossa capital, Fortaleza, ela surgiu a partir do forte de Nossa Senhora da Assunção, depois Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, a cidade de Natal, a cidade de São Luís do Maranhão, enfim, até o próprio Rio de Janeiro, né? No caso, São Sebastião do Rio de Janeiro, enfim. Os jesuítas também contribuíram para essa expansão do território português, né? Por meio da criação de missões jesuíticas, né? Até comentei com vocês que a própria Viçosa do Ceará era uma missão jesuítica. A gente pode citar também aqui o bandeirismo, os bandeirantes, que contribuíram demais para poder desbravar o interior do Brasil, né? E aumentar o território. E sem falar também aqui da pecuária. Tem até um ditado que diz na historiografia que onde o boi vai, o homem vai atrás. Vocês devem achar estranho, mas é porque conforme, né, a pecuária ia se estendendo para o interior do Brasil, ia formando povoamentos. Então, por isso, onde o boi ia, o homem ia atrás. Dando continuidade aqui, né, com a mineração na região das Minas, né, claro, na região das Minas Gerais, aumentou a população. A notícia da descoberta trouxe para as zonas auríferas uma enorme multidão. Calcula-se que tenha chegado à região cerca de 30 a 50 mil aventureiros, vinham de Portugal de todas as partes da colônia, atraídos pelo metal precioso, pela possibilidade de realizar grandes negócios. Então a população aumentou demais. E depois vem junto com isso o processo de urbanização, tá? Destaque para os tropeiros, porque no início foi muito complicado, não tinha alimentos, né? A cena complicada, muitas pessoas passaram fome, teve uma crise de fome muito grande. Aí depois veio surgindo assim comerciantes, né? Aí ficou mais fácil de conseguir alimentos. Um desses responsáveis eram os tropeiros, pessoas que transportavam mercadorias, alimentos e alguns objetos em lombos de mula, né? Enfim, no lombo de animais. Então, os tropeiros, tá, pessoal? As tropas de animais que traziam mercadorias para a região das Minas. Então, como era essa sociedade mineira? Como é que ela estava dividida? Vejamos, os grandes mineradores eram os donos das grandes minas e de inúmeros escravos. A coroa portuguesa só aceitava que alguém tivesse um bom pedaço de terra para poder praticar mineração se tivesse muitos escravos, tá? Tinha a camada média, que eram os funcionários públicos, os comerciantes, artesãos, pais, militares, profissionais liberais, que eram médicos, advogados, garimpeiros, enfim, aqueles garimpeiros mais bem-sucedidos, claro. Os trabalhadores livres, né, brasileiros de outras regiões do país, ou portugueses menos favorecidos, que buscavam uma vida melhor como garimpeiros. Entre eles também estavam os escravos alforriados, lembrando que esses escravos eram aqueles que conseguiam comprar a sua alforria, que era muito maior o número de alforriados aqui na sociedade mineradora do que lá na sociedade do açúcar, tá? Só lembrando que a sociedade mineradora tem como auge o século XVIII, tá, pessoal? É conhecido até como o século do ouro no Brasil. Os escravos negros africanos também, né, constituíam a base dessa sociedade, aqueles que sustentavam a economia, aqueles que trabalhavam no pesado de fato, né, enfim. Então, e o controle de Portugal? Era muito grande, pessoal. Desde a descoberta das primeiras jazidas de ouro, das primeiras pepitas de ouro, a metrópole tratou de controlar e regulamentar a atividade mineradora em todos os aspectos, desde a distribuição de lotes até a arrecadação de tributos, de impostos. Quando alguém descobria uma jazida, tinha o dever de notificar o governo. As regiões auríferas eram propriedade do rei, que podia doá-las a particulares para exploração. Então o rei que mandava em tudo, né? Como também durante o período do açúcar. E os impostos eram de variadas formas. Uma das principais cobranças impostas foi justamente um quinto, né? Ou seja, 20% do ouro, né, que fosse encontrado, prata ou diamante, era destinado para a coroa portuguesa, para o rei de Portugal. Posteriormente foi criada também a captação, o sistema de captação, era uma cobrança de imposto por cabeça de escravo,
Então, conforme a quantidade de escravo que tinha, maior a quantidade